Bom dia, gente! Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos à nossa live Café com Gi, retomando aqui depois de uma pequena pausa, um pequeno cafezinho que a gente adiou aí, né? Passamos uma semaninha sem o café. Bom dia, Melzinha! Como estamos? Tudo bem, pirocóptero? Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Quem for entrando, bom dia, minha linda. Bom dia a todo mundo que for entrar depois. Cheguei chegando. Eita caramba, então é hoje, hein? É hoje o dia. Ai, maravilha, gente. Eu quero agradecer mais uma vez aí por todas as pessoas que entram, que chegam aqui na live. Não, às vezes não chegam no mesmo momento, né? Que é o ao vivo. Mas eu entendo que muitas pessoas estão assistindo depois e eu tô achando isso muito legal, porque eu tenho recebido muitas mensagens no direct de pessoas curtindo, sentindo a diferença na elevação de energia, de frequência, né, e tudo mais. Bom, para começar, eu senti uma vontade muito grande aqui de dizer para vocês que tudo que eu digo aqui não existe uma verdade absoluta, tá? O que existe aqui são reflexões, são aprendizados, experiências que eu vivo, né? Eu estou também na minha jornada de autoconhecimento e espiritualidade e com isso eu venho passando por muitas metamorfoses mesmo. Eu venho notando a diferença na minha vida com todas as decisões, as práticas que eu faço, as escolhas, né, de quais os caminhos que eu posso trilhar, e eu venho sentindo a diferença. E por isso eu estou aqui hoje compartilhando com vocês, tá? Então toda e qualquer reflexão que eu trago aqui, ela é muito baseada nas minhas experiências. Eu não vou aqui enviar coisas e chegar aqui e ficar falando de teorias e tal e tudo mais, porque eu não sou uma pessoa teórica. Isso é um fato, me conheço absurdamente bem para saber disso. Então tudo que eu vou trazer aqui são coisas que eu passei, que estão fazendo sentido para mim, que tô aprendendo no meio do caminho e de repente se algo mudar sobre um tema, eu venho e trago de novo e trago uma outra reflexão. Então é sobre isso, é para a gente poder abrir a nossa consciência, né, para a gente poder trazer temas do qual a gente possa refletir e trazer para a nossa vida, tá? E inclusive, bom dia, Dani! Inclusive, uma pergunta que eu tenho, né, muito honesta, assim, para a gente poder se fazer, porque isso é algo que sempre foi constante na minha vida, mas de alguma forma eu noto que ela está ainda mais intensa com base nas pessoas que fazem tratamento comigo, nas pessoas que conversam comigo, que são sobre os sinais que a vida dá. Este é o tema de hoje. Você percebe esses sinais que a vida te entrega, que ela te apresenta? Porque muitas das dores que a gente é acometido, dos grandes problemas, eu tenho por mim, que a gente recebe sinais antes, tá? Então, este é o tema que eu quero falar sobre hoje. Eu fiz essa introdução para a gente já poder ir analisando e refletindo. Nossa, a vida já trouxe várias coisas para mim, mas eu não percebi, né? Então, é para a gente refletir. Mas antes de tudo, né, como sempre eu faço em todas as lives, eu convido todos vocês para podermos fazer a nossa conexão diária, pedir, né, a nossa egrégora de luz para que esteja presente com a gente. Então, convido vocês a fecharem os olhos, a se entregar para esse momento. O dia está apenas começando. Eu convido toda a minha egrégora de luz e a egrégora de luz de cada um de vocês para que possamos formar uma corrente enorme, linda, brilhante, de luz, amor, esperança, sabedoria, conhecimento, perdão, alegria, prosperidade e toda a energia que a gente precisar para esse momento. E toda a proteção possa estar na nossa vida hoje e sempre.
Vamos agradecer por todo alimento que a gente recebe, por toda a proteção e livramento de todos os dias. Que Deus nos abençoe, a sua força maior, que possa abençoar o nosso dia, nos trazendo não tudo aquilo que a gente gostaria, mas tudo aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Convido vocês a fazerem uma prece silenciosa, agradecendo por algo que esteja acontecendo na sua vida, até mesmo, gente. Se for uma situação difícil, agradeça, porque é o teu corpo, é a tua vida, o teu emocional, o teu corpo espiritual e mental se purificando para que você possa atingir por outro nível. Tudo que vem a nós não é por qualquer motivo, vem para o nosso motivo de evolução. Então, que possamos trazer entendimento, Pai, nesse momento. Então, façam a prece de vocês. Vamos fazer uma respiração leve e profunda. Deixa essa energia entrar no teu campo, permita que as bênçãos cheguem na sua vida. Ainda de olhos fechados, vamos fazer a elevação de frequência, vamos saber como é que está aí a frequência de vocês. Para quem não sabe, eu trabalho com radiestesia, então vamos fazer elevação de frequência e alinhamento dos chakras de todo mundo que está aqui hoje presente e os que irão entrar. Com o poder da chama trina, pelo bom, pelo bem, pelo belo, eu sou protegida, guiada por poder criar gratidão. A frequência da live hoje, a gente já começa a frequência na alegria. Que maravilha, né? E vamos saber como está a frequência de todos que estão aqui entrando na live. Tá só um pouquinho baixo, gente, só um pouquinho, mas a gente está aqui para isso. Hoje, energeticamente, né, a frequência que está vibrando é num apego, chega a beirar ali um desejo e uma raiva também. Aí as pessoas podem falar, nossa, mas eu não estou na raiva. A gente nunca sabe o que a gente de fato está vibrando internamente. A gente pode estar falando coisas, mas lá dentro de nós é o que está emanando de uma forma geral. Isso aqui não é um atendimento exclusivo, né? Então, é para todo mundo. Então, num saldo geral, é essa frequência e a gente vai elevar essa frequência para que a gente possa conseguir captar todas as informações, abrir a nossa consciência para a gente realmente conseguir ter entendimento sobre o tema que vai vir hoje para a gente. Continue de olhos fechados, estamos fazendo a elevação. Eu falo estamos porque não estou sozinha, nunca. Continue fazendo o trabalho de respiração, não se dispersem. Aproveite o momento que vocês estão aqui, acreditem, confiem. A ativação foi feita, só mais um pouquinho. Pronto. Vocês agora estão na frequência da entrega. Eu digo vocês porque eu já tinha feito a minha, tá, gente? Então é a entrega que tá ali quase na alegria. Então a gente conseguiu ajustar essa frequência bem igual, praticamente quase ali igual à live. Então vamos fazer uma respiração profunda, leve e profunda, para a gente introduzir essa energia toda, essa frequência canalizada. Ai, bota pra fora.
Agora vai abrindo aquele sorriso. Vamos abrir aquele sorriso, né? Sorrir. Sorrir para a vida, para que a vida possa sorrir para a gente. Essa é uma fala constante minha, porque é o que eu realmente acredito. Espero que todos vocês estejam se sentindo melhores. Nós passamos aí, né? Depois deem um ok se tá todo mundo bem. Bom dia a todo mundo que está entrando, que chegou agora. Para quem não sabe, eu costumo fazer no início da live a conexão, né? Pedindo a proteção da nossa força maior, de toda a nossa egrégora, a minha, a de vocês, para acompanhar a gente nesse trabalho e juntamente com o trabalho de elevação de frequência de todo o grupo. Então, meus amores, está tudo bem até aí? Olha, vamos pegar um café? Aqui é café com G mesmo. Mas aí eu coloco aqui nessa garrafinha, né? Para poder esfriar. Então, quem tiver o cafezinho, pega um café pra gente conversar. Quem não é do café, toma um suquinho, toma uma água, né? Pra gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é muito interessante. Sabe que eu fiquei pensando muito sobre esses dias que eu não fiz a live, né? Eu já estava com uma ideia de tema, porque todos os meus temas, eles são muito de acordo com o que eu vou passando. E eu comecei a notar, novamente, um grande movimento de sinais da vida para mim. O que seriam estes sinais, né? Eu entendo, tintim, ó, cafezinho. Um café é sempre uma boa ideia, né? Então eu entendo que a vida, ela sempre apresenta sinais antes de algo acontecer. Seja coisas boas, seja coisas ruins, né? Mas a vida sempre, ao meu ver, mostra pra gente sinais de que algo está para acontecer, ou que é para você ir para um caminho, ou para você não ir para o outro. Só que muitas das vezes a gente não percebe esses sinais que aparecem pra gente, né? Então, a pergunta que eu venho aqui trazer para refletirmos, né, é sobre quais são esses sinais que a vida vem me trazendo e que eu não percebo, que eu só percebo depois. E são estes sinais que a gente precisa começar a tentar enxergar se a gente quer evoluir, né? Para quem chegou agora, eu fiz uma abertura falando que é o seguinte: tudo que eu vier a falar aqui é com base nas minhas experiências, não tenho como falar sobre teorias de coisas que eu não passei. Então, tudo que eu vier a falar não existe certo ou errado, existe a minha experiência, assim como a experiência de vocês, e de repente vocês podem também estar passando por coisas muito parecidas comigo, que eu passo, ou então que vocês nunca passaram, mas porque vocês nunca prestaram atenção, mas talvez já tenham passado, tá? Então, é para a gente despertar de consciência. O tempo inteiro a gente está despertando para algo. Então, uma pergunta aqui para a gente já se fazer: quantas vezes na minha vida já apareceram vários sinais e eu não me liguei que aquilo era um sinal? Sendo mais específica, o que seriam estes sinais, né? Sabe, vou começando bem de levezinho. Sabe quando você vai em algum lugar e você sente um mal-estar, você sente que alguma coisa não tá legal, você às vezes escuta assim, não vai não. Aí até fala, nossa, eu fiquei um pouco angustiada, não era para eu ir. Aí, ou então aparece na tua mente uma intuição do tipo, fala com fulano. Sabe quando aparece assim, nossa, pensei em fulano, e aí a pessoa me ligou, né? Tem isso também. Só que muitas vezes a gente recebe a intuição, vem uma pessoa na minha cabeça, mas eu não ligo para ela, eu não falo com ela. Isso é muito interessante, porque a gente começa a achar, quando a gente escuta muita coisa, a gente acha que a gente está louca. Quando a gente sente algum mal-estar, não, foi só um negócio que eu comi. Você não deu
Você não validou o que a tua alma estava te mostrando. Muitas vezes a gente recebe sinais, mas a gente não vê. A gente não vê por vários motivos. A gente não vê porque a gente não quer. A gente não vê porque não está disposto. Por que disposto? Porque a partir do momento que você percebe um sinal, dependendo do sinal, você precisa tomar uma atitude. Eu vou dar vários exemplos hoje aqui de várias coisas que já aconteceu comigo para vocês irem identificando. Então, o que parece ser sinais, desde os mais simbólicos, por exemplo, toda vez que eu me senti assim, um pouco perdida, sabe? Dentro dos meus pensamentos, dentro da minha jornada. E eu virava e falava: Deus, me mostra um caminho, se eu estou indo no caminho certo. Me mostra. Parece que a gente precisa realmente dessa materialização, né? Só o confiar, para quem está iniciando no processo, um confiar em algo abstrato, que o nome disso também é fé, naquilo que não se vê, né? Mas em algum momento é muito bom você ver a materialização. E aí quando eu tinha essa conversa e tenho, né, com Deus, que é o que eu acredito, e a força maior de cada um de vocês, né, aqui não é sobre religião, eu recebia penas. Eu sempre recebi muitas penas. Então, de repente, começa a observar se tem algo que acontece muito com vocês. Por exemplo, o meu são penas e de formas mais aleatórias. Por exemplo, já tiveram vezes de eu estar gravando às vezes até um vídeo e antes eu tinha feito as minhas orações, os meus pedidos, né? A minha conversa interior e de repente eu estava aqui e aparecia assim, ó, na minha frente. E isso não era uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso ficou muito recorrente. E quem me conhece e já me acompanha há muitos anos sabe que a pena é algo que realmente ela me acompanha. E aí as pessoas que começaram também a me acompanhar e começaram a perceber que as penas começaram a aparecer para elas também, uma coisa que não aparecia. E elas começavam a sempre pensar em mim quando lembrava de pena. Então, olha que interessante, né? Parece uma coisa boba, mas não é. Para quem está num caminho de despertar de consciência, de estar envolvida num propósito de evoluir, você pode até ficar meio neurótico. Esse é um outro ponto para uma outra live e tal, que não é esse. Mas quando você recebe um sinal e você já está aberto para isso, você sente lá dentro do seu coração que é uma resposta das tuas orações, que é uma resposta de um direcionamento. Quando eu recebo essa pena, e depende da cor da pena, tem isso também, eu comecei a entender que alguém queria falar comigo. Era um sinal para mim de que eu estava indo no caminho certo. A branca principalmente. Se eu recebesse uma cor escura, eu ficava, Aí eu vou lá e pesquiso exatamente o que isso quer dizer. Os sinais, por exemplo, quem está despertando, uns sinais muito claros também é a sincronicidade dos números. Geralmente, quando você inicia no seu despertar espiritual, a pessoa vê muito 1111. Não sei se vocês já viram, se vocês têm percebido. Você olha no relógio 1111. Você foi fazer alguma coisa, deu 1111 o valor. Você parou no trânsito, daqui a pouco tem uma placa 1111. Tem uma música, não sei o quê, daqui a pouco o cara da rádio fala 1111. Sabe quando tudo é para te chamar a atenção? Não é porque você simplesmente ficou louca achando que é 1111, não. É que realmente a vida está tentando conversar com você, está te mostrando, olha, você está expandindo. Então, cada sinal representa uma coisa. Um dia eu vou fazer uma live falando sobre cada sinal. Mas aqui é sobre o despertar de consciência para aqueles sinais que a vida traz para a gente, mas que a gente não percebe que a vida está querendo conversar com a gente. Esses são alguns dos sinais. Outros sinais muito fortes através de sonhos. Isso acontece absurdamente comigo.
através de sonhos, através de uma pessoa que às vezes chega a falar para mim alguma coisa que talvez ela foi intuída para falar comigo. Então a gente começa a prestar atenção que a vida, ela sempre traz um recado. Seja para você não ir em algum lugar. Essa semana aconteceu isso, gente. Na semana do carnaval, eu peguei, ia para uma festa. Na hora que eu estava indo para essa festa, me deu um aperto muito grande. E aí nós estávamos indo até de moto. Nós estávamos indo e tal. Eu estava no meio do caminho não, só demos uma volta no quarteirão, sabe? Eu falei, me deu um negócio tão... uma angústia. Eu vou tentar traduzir para vocês, caso vocês um dia sintam. É uma angústia tão forte que me deu um embrulho e me trouxe um sufoco, assim, sabe? Como se a minha respiração ficasse ofegante e a minha intuição falando, não vai, não vai. E foi isso. Exatamente o que eu fiz. Dessa vez, e assim como eu tenho feito já há algum tempo, eu estou me escutando. Pelo sim, pelo não, o que seria que poderia ter acontecido, eu não sei. Eu só sei que eu já fiz muito em não escutar e eu vi que todas as vezes deu merda. Todas as vezes que eu não me escutei, que foi tão latente assim, ou então eu escutei, mas eu não compreendi porque eu não tinha uma consciência tamanha para entender o que estava querendo dizer. Gente, sempre aconteceram coisas que foram até muito ruins. Foi aí que justamente eu já quase morri 7 vezes. Nossa Senhora, meu Deus. Eu tinha que tomar jeito mesmo, porque já não tem mais, né, gente? 7, dizem que a gente só tem 7 vidas, né? 7 oportunidades de vida, tipo gato. E aí, eu não fui. Na verdade, eu não fui de moto, mas eu fui. Mas eu deveria ter me escutado mais ainda. Sabe por quê? Eu cheguei lá, não fiquei bem, não foi legal, não valeu a pena, entendeu? Sabe quando não valeu a pena? E eu me senti muito sugada energeticamente. Eu me senti... E quando eu cheguei em casa, na verdade eu levo, né, gente, as minhas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu sempre tenho um saquinho aqui, que aí eu tenho uma pedra, eu tenho um pêndulo, então eu na hora, tem de tudo um pouco, armada e perigosa, cuidado comigo. Mas eu tenho um pêndulo que é justamente, ó, que é este aqui, e tem pedras para poder me ajudar, sabe? Ainda mais o carnaval, que é uma energia muito densa. E eu tentei, né, esbocei, saí um pouquinho e tal, e é isso, a gente tem que se colocar à prova também, se sente essa vontade, só que eu cheguei lá e não me senti bem. Então eu me escutei que não era para ir de uma forma, mas aquilo ali eu poderia ter ficado em casa, estava de boa. Então eu fui, não aconteceu nada, graças a Deus, meu coração ficou tranquilo. A partir do momento que eu encontrei um outro meio e fui de carro, né, o meu coração ficou tranquilo. Se eu tivesse ido de moto, poderia ter acontecido alguma coisa? Eu não sei, mas poderia, né? Como não? Mas eu não paguei para ver como das outras vezes. Então, gente, a partir do momento que a gente percebe que a vida ela vai trazendo sinais para a gente de várias formas, a gente começa a entender que a vida ela tá fazendo de tudo para você evoluir. Os problemas eles não vêm justamente para poder só te trazer um problema, né? Os sinais, eles antecedem os problemas que você vai receber. É uma coisa que eu tenho por mim. Por exemplo, eu tive um sonho uma vez, olha só que louco isso. Eu tive um sonho que eu estava conversando com 3 anjos. 3 anjos, e eu estava voando com 3 anjos, e um chegou até mim e falou assim, vai ficar tudo bem. Tá. E aí eu acordei com um pouco de angústia, sabe? Eu fiquei um pouco mais beleza, fiz as minhas orações, pedi proteção e pedi entendimento para aquilo que eu estava sentindo, porque não foi um sonho aleatório. Eu sempre desde criança tinha sonhos premonitórios, mas eu não dava vazão para os meus sonhos. Eu achava que era
coisa da minha cabeça, eu escutava vozes, minha amiguinha imaginária e tudo mais, e a gente vai crescendo e se a gente vai se lapidando e tendo entendimento a partir do momento que você tanto pagou para ver e você passou por coisas, você começa a ver que, peraí, vou começar a ouvir minha intuição. E aí, gente, nesse dia que passou o do sonho, eu estava num processo de separação, eu estava num processo que eu estava trabalhando demais, ainda tinha muita coisa a ser trabalhada, sabe? Num cansaço, esgotamento mental absurdo e tal. E nisso, eu fui num restaurante, que era uma inauguração de um restaurante de um amigo, tentando ser bem breve aqui, e eu fui lá, fiquei assim, coisa de meia hora. E já era umas 10 e pouca, eu vim embora. No que eu retornei, eu simplesmente tive um apagão. Um apagão, assim, como se desligasse um disjuntor. E o que aconteceu? Simplesmente uma estafa. Olha só como é que a gente, às vezes, não percebe que o nosso corpo está gritando. Eu não via que meu corpo estava dando sinal de esgotamento físico. E isso aí não tem nada de espiritual. Já era meu corpo estava gritando e eu não percebia. Eu estava sempre, sabe, me forçando a mais coisas. E aí eu tive um apagão. O meu carro bateu num poste. Esse poste caiu na Avenida das Américas. Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção que o poste poderia ter caído em cima de mim? O poste poderia ter caído em cima de alguém? Por incrível que pareça, não tinha um carro passando na Avenida das Américas. E eu apaguei, acordei assim, com o carro batido, o poste já tinha caído, eu não entendendo nada. Eu falei, gente, mas o que houve aqui? O que aconteceu? Parece que eu só fiz assim, eu pisquei e aconteceu aquilo tudo. E nisso, eu fui saindo do carro, gente, eu não tive uma lesão. O meu carro acabou, foi perda total. Eu não tive uma lesão, não aconteceu nada comigo. Eu sei que alguém abriu a porta, me colocou sentada, olhou para mim e falou, fica tranquila, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí aquilo ali, na hora, me lembrei, na hora, foi tudo muito rápido, eu lembrei do sonho. Então, assim, eu já tinha tido, né, um sonho premonitório, já tinha alguém me salvando, né? Que bom. Só que ainda bem que eu não estava lá em cima, né, gente? Eu não tinha ido. Mas, e realmente, assim, e na hora que eu olhei, aí é uma coisa bem mística mesmo, e não tem como, e eu vou falar pra vocês. Na hora que eu fui olhar de novo, aí ele pegou e falou, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo, o socorro tá chegando. E tá, aí nisso, beleza, eu fui procurar esse socorro, né? Cadê? Na hora que eu olho pro lado, gente, a pessoa não estava mais. E aí, imediatamente, a ambulância chegou e foi feito todos os atendimentos ali, né? Só que a questão é essa, entendeu? Tem coisas que eu nunca vou ter uma explicação sobre isso para dar para vocês, porque eu não tenho nem para mim. Eu só sei o que eu vi, eu só sei o que eu passei e sei o que eu presenciei. Então, os sinais, ele vem muito forte pra gente. Eu não tinha entendido, né, que ia ficar tudo bem, mas assim, eu não tinha entendido realmente que não era para eu ter ido no lugar. Provavelmente eu tive alguns outros sinais, realmente porque meu corpo estava cansado. Será que esse cansaço absurdo que eu estava sentindo não era justamente para que eu não fosse lá? Mas não, eu não me respeitei, eu ficava, né, querendo dar conta de tudo. Então a gente entra cara, a gente entra num ciclo, né, muito horroroso, que é querer dar conta de tudo, de você não quer deixar nada para trás, de que você é uma pessoa que consegue. Então eu estava nesse lugar, estava exausta, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, ou seja, aconteceu isso. Então, pensa aí na vida de vocês, quantas vezes a vida já trouxe sinais para vocês, mas vocês não perceberam. Quer ver? Sabe quando... Isso aqui também eu acho muito bom e a gente às vezes não percebe. Já viu que quando você está num trabalho e aí você começa a sentir que você está insatisfeito no trabalho, começa com um incômodo, que você está insatisfeito, que você não está ficando mais motivado indo para aquele trabalho, o brilho
tá sumindo, sabe? E aí você começa, aí dia após dia você começa numa reclamação. E aí os sinais, quais são estes sinais quando esse tipo de coisa acontece? Uma observação muito grande minha sobre esses temas é porque tudo isso já aconteceu comigo e eu via que isso se repetia. Então por isso que eu trago aqui, não é baseado em ninguém, não, aliás, é baseado em mim, não em teorias. Eu percebia que vira e mexe, acontecia alguma coisa para me deixar altamente estressada. Por exemplo, um ser humaninho ali que ressoava com essa minha história do momento, de repente fazia algo para me irritar, ou alguém que fazia algo para eu poder realmente sentir que aquele lugar não é mais meu. Mas é isso. A vida, quando ela quer te mostrar que portas já estão fechadas para você, que este lugar não cabe mais para você, ela vai te sufocar, te apertar de tamanha forma até que você saia. E pode perceber, se você não sai, se mesmo assim você insiste em ficar em lugares que não é mais para você, por medo, porque não é uma coisa tão simples, a gente sabe disso. Como é que eu vou agora sair desse trabalho que eu detesto aqui? Mas, pô, eu tenho conta para pagar, eu tenho aluguel, eu tenho não sei o quê. Só que já reparou que quando a gente não toma a devida atitude, a vida toma pela gente? Aí vem fulano ali, que estava ali te perturbando a vida, né? Desequilibrando todos os seus chakras, ela é promovida, aí você fica puta e você é demitido. Aí você acha que a culpa é da pessoa. Não, mas não é ela. A situação toda só está sendo gerada para que você saia desse lugar. Gente, uma coisa é fato. Ainda mais para as pessoas que buscam evoluir, tá? Isso acontece demais, são sinais absurdos que acontecem quando você começa a se buscar. Porque a pessoa fala assim, gente, quanto mais eu procuro Deus, quanto mais eu procuro evoluir no meu autoconhecimento, na minha espiritualidade, como um ser humano, porra, parece que começou a acontecer um monte de coisa. Eu poderia dizer para você, primeiro ponto, porque é uma questão de frequência, no que você está se conectando, mas indo aqui muito para a matéria, é porque, gente, você começa a expandir. A partir do momento que você começa a expandir o seu campo, né, e você como pessoa, você começa a ir para um nível mais elevado. Não quer dizer acima e nem abaixo de ninguém, não, é sobre a sua evolução. Você começa a evoluir de uma forma que aquele lugar já não cabe mais. E isso acontece com relacionamentos. Quantas vezes a gente tem relacionamento que você sintonizou com a pessoa, bateu ali, encaixou, fala, nossa, é uma conexão incrível, né? E aí, o dia a dia vai, né, o tempo vai passando, você vai observando que você é uma pessoa, até então a energia combinou, tá? Só que você ali é uma pessoa que, tá se buscando espiritualmente, tá buscando evoluir profissionalmente, você faz curso, se dedica nos finais de semana, você faz isso, faz aquilo, poxa, você cuida da sua saúde, você pratica atividade física, você é uma pessoa que está sempre buscando ser melhor. E aí, você percebe que a pessoa que você está, por uma escolha própria, e cada um tem o seu tempo, e o seu tempo de processo e a sua jornada, ela, às vezes, ela não acompanhou você, ou só que da maneira dela, não necessariamente, por exemplo, as duas pessoas não precisam fazer as mesmas coisas, mas buscando a evolução de acordo com o que para ela é considerado melhor, entendeu? Mas o que acontece? As duas estão indo juntas. Mas se você é aquela pessoa que está indo aqui para frente e a outra pessoa está parada no tempo, só sabe reclamar, só sabe ficar na dela e tal. Cara, a gente aprende muito sobre as trocas, estava até falando, a gente estava conversando isso ontem, né, Mai? O tema nem era sobre troca. A questão toda é que a partir do momento que você não observa que você pode evoluir junto com a pessoa e que é muito bom as duas pessoas estarem evoluindo, por quê? Senão você começa a receber sinais de que este relacionamento, se ele não passar por uma transformação para que vocês andem lado a lado, você vai começar a andar na frente e o outro atrás.
Então você começa a observar que este relacionamento não é mais para você. É a mesma coisa com relação ao trabalho. Se você é uma pessoa que se expande, obviamente, por exemplo, se você, né, começa ali a treinar, fazer exercício, você começa a ficar mais forte. Cara, não vai ser mais as mesmas roupinhas que você usa, porque você cresceu, ou então você emagreceu, só que você vai precisar de roupas novas. Entende? Eu estou trazendo aqui bastante exemplos para que a gente possa observar o quanto os sinais a vida vai trazendo. E aí, dentro desse contexto, aqui, você vai recebendo sinais de que, olha, preciso olhar para esse relacionamento, olha, preciso olhar para esse trabalho, porque alguma coisa não está mais encaixando. Então você começa a sentir desconfortos, você começa a sentir até uma certa tristeza, desânimo, né? E são estes sinais que a gente precisa observar. Observar o que chega para a gente sobre a área que a gente está vivendo. Então é impossível uma pessoa que trabalha, que se trabalha, ela vai observar que faz parte da jornada dela pessoas ficarem no meio do caminho. Porque a gente tem que o ter é muito relativo, né? A gente precisa compreender que as pessoas têm o tempo delas e elas têm o livre-arbítrio delas. Inclusive eu, né? Você, eu e você. A gente tem o livre-arbítrio se eu quero evoluir ou não. Às vezes eu tô bem do jeito que eu tô. Então, ótimo. Não quero mexer em nada. Só que, pô, é mó bacana você estar compartilhando a tua vida com uma pessoa que você tem admiração, que está querendo crescer, que está querendo evoluir, sabe? Para ser uma pessoa melhor. Isso é maravilhoso, porque com isso você consegue ter relacionamentos mais saudáveis, você consegue ter trocas maravilhosas com a pessoa, você consegue aprender, você estar aberto para aprender. Então é muito importante a gente que está do outro lado, por exemplo, se você vê que uma pessoa está indo, né? Agora eu já estou falando de uma outra posição, percebe o sinal que a vida está te dando. Cara, ela colocou uma pessoa que pode te elevar. Olha só que foda isso. Quantos sinais a gente percebe de pessoas que surgem na nossa vida, né? Não é, eu falei da pena, mas eu estou falando aqui agora de vários aspectos de sinais. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, seja como amigo, seja uma pessoa que atravessa apenas a tua vida. Para quê? É um sinal que ela veio te entregar alguma coisa. Então presta atenção nos sinais que a vida te dá, seja com pessoas, seja com sonhos, seja também sobre angústias. Deu aquele mal-estar, cara, que é isso que eu estou sentindo? A gente sempre sabe o que a nossa alma deseja. Porque você pode falar assim, nossa, eu não sei o que esse enjoo está me trazendo. Pode ser neném, né? Mas não é sobre isso. Mas é perceber, eu estou para fazer uma viagem, vamos supor, estou para fazer uma viagem. Gente, eu não estou conseguindo fechar essa passagem, menina. Parece que toda vez que eu estou fechando essa passagem e ao mesmo tempo lá dentro, você sente que tem algo ali, que não é um momento. Talvez você possa ir, mas em outro momento. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu fiquei tentando ir para Chapada de novo. Gente, mas eu não conseguia comprar, tudo dava errado, tudo, e nem era Mercúrio retrógrado, tá? E aí, eu observei que não era para ir. Eu falei, gente, eu tentei comprar e reunia pessoas, não sei o quê, e sempre dava um problema. E eu mesma lá dentro de mim, eu não tinha a certeza que era para fazer isso. Eu falei, quer saber? Ah, chega, não vou. E não fui, a sensação passou. Não sei o que seria, talvez não é porque pode acontecer algo. Não, às vezes não é o lugar para eu estar. Somente isso. Porque existe algo aqui para eu me conectar. A gente nunca vai ter todas essas respostas. E eu acho que é muito bom também, às vezes, você nem ter todas elas, justamente para que você possa refletir.
que você possa, de repente, se escutar, porque se chegasse aqui um WhatsApp, seria maravilhoso, né? Chegasse o WhatsApp, Gisele, não vai não, porque é isso, 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 isso. Não, mas não é isso que a vida está querendo. A vida está querendo que a gente amplie os nossos sentidos, a nossa intuição, da gente acreditar no que a gente está ouvindo, está sendo intuída, né? É para a gente poder confiar naquilo que não se vê, que só se sente. E cada vez mais, esse é o convite da vida. Observe a vida, sinta a vida. E quando você sente, você vê, quando você sente, você começa a enxergar. É muito curioso que quando você vai realmente se abrindo, né, para isso, você começa, sabe, quando você troca de lente, é muito legal, gente, quando você começa a despertar, você começa a ver tantas coisas diferentes que você fala, gente, mas isso aqui sempre existiu e deixou de fazer sentido para mim. Eu não via dessa forma. As coisas continuaram da mesma forma. Quem mudou foi você. É você quem prestou atenção na situação que você está vivendo com outro olhar. Né? É o livre-arbítrio, né, Mel? Exatamente, a gente tem um livre-arbítrio se a gente quer evoluir, se não quer. E é isso, tem vezes que a gente não está no momento, não estou na fase, sabe assim, estou na fase que, gente, não quero fazer curso nenhum, não quero fazer... Tudo bem, tá tudo certo. Se é o que você está sentindo vontade lá dentro, tudo bem. É isso, cada um tem sua jornada, mas é a gente entender os sinais que a vida vem trazendo pra gente. Eu sinalizei aqui algumas coisas, né? Mas antes de eu falar disso, gente, sobre como os sinais aparecem, né? É bem interessante porque tem um movimento do universo, sabe, que eu adoro, né, gente? Eu sou uma grande buscadora e curiosa do universo. E nós teremos aí, adivinha quem, no dia 26, que chega aqui para movimentar as coisas? Mercúrio retrógrado. Vou fazer um vídeo sobre isso. E, inclusive, já antecipo que na sexta-feira tem live com a Viviane Baldassi, astróloga maravilhosa, conectada com os cosmos, para trazer para a gente mais detalhes específicos sobre esse trânsito. E o que tem a ver com isso tudo, né? O movimento do Mercúrio ficando retrógrado é o universo pausando a nossa vida de alguma forma, pausando o barulho, pausando tudo aquilo que a gente ignora, sabe? Tudo aquilo que eu ignoro não sentir, ignoro não ver. E aí o movimento do Mercúrio retrógrado é esse, ele traz essa pausa para que a gente possa começar a observar o que tem dentro. Quando ele volta para o movimento normal, e o Mercúrio é regido, né, até pelo signo de Gêmeos é regido por Mercúrio, que é um signo que fala muito sobre a fala, né? Então, ou seja, quando ele está retrógrado, é para fazermos um movimento interior, é de dentro, a gente olhar aquilo que a gente está ali, ó, fingindo que não vê, fingindo que não sente. Eu já entendi que eu não quero olhar para isso, mas olha, no movimento de Mercúrio retrógrado, meu amor, eu acho difícil você não olhar em nenhum momento. Mesmo a pessoa que não quer, em algum momento ela vai revisar. Ela vai revisar o que ela sente sobre a família dela, ela vai revisar sobre os comportamentos para com os outros. É importante, gente, é importante fazer essa revisão se a gente quer realmente evoluir. Tá tudo bem não ser o melhor biscoitinho do pacote, gente. A gente veio aqui para evoluir mesmo, e é isso, né? É se achar, não é se achar também o biscoitinho podre, né? Não é isso, mas é a gente se observar, porque quando a gente se observa, né, a gente consegue mudar. Eu tô vendo que a vida tá me trazendo vários sinais do quanto eu sou impaciente. O que seriam esses sinais? Eu estou ali na fila de um supermercado, um exemplo, e aí acaba que a fila tá me irritando. Tá me irritando, porque é tempo demais, eu não sei esperar. Eu sou a pessoa maravilhosa, eu não posso esperar, entendeu? Eu sou a única do mercado que tem alguma coisa para fazer. Então é mais ou menos esse pensamento quando a gente não consegue dominar as nossas inclinações negativas, como, por exemplo, da impaciência, né? É mais ou menos isso. Então a vida vai te trazer mais o quê? Quais são esses sinais? Ela vai te trazer mais disso, para que você possa se trabalhar. É a vida te mostrando, eu estou te dando um sinal de que você pode se trabalhar de uma forma muito tranquila, que é aqui nessa fila. E quando a gente não se escuta,
O que começa a acontecer? A gente, por conta de uma impaciência, vamos pegar um pouco mais pesado? Eu posso estar num trânsito e pela minha impaciência, por eu achar que só eu é que preciso e tenho que fazer alguma coisa, que ninguém mais tem nada para fazer, então eu tenho que passar na frente, eu começo a buzinar e eu começo a me irritar. Gente, é numa dessa que você pode perder a vida. E a vida já tentou te mostrar lá atrás que, poxa, você poderia ter trabalhado essa sua paciência. Ela está te trazendo mais situações para você trabalhar, mas não. Aí o que acontece? Pode acontecer uma coisa pior. Por conta de uma impaciência, um sinal ignorado para você se trabalhar, você não percebeu. Gente, desculpa o barulhão, mas tem, ó, o pessoal tá limpando aqui do condomínio. Mas espero que esteja legal o áudio. Então, entende, gente, como os sinais, eles são diversos, seja de uma pena, seja de sonhos repetidos, né? Seja mais situações para você se trabalhar, seja uma intuição que você sente. E possivelmente, muitas vezes, eu já fui também essa pessoa que falava, ah, não, é coisa da minha cabeça, né? A Andréia, que trabalha aqui, a Dainha, ela falou comigo assim, a gente trocando uma ideia sobre esse tema, e aí ela falou assim, pô, Gi, você sabe que eu preciso me escutar mais? E ela falou uma coisa muito legal, ela falou assim, Gi, você sabe que esses dias, eu falo esses dias, mas já tem um tempinho. Esses dias eu escutei falando, guarda esse celular. E ela falou, não, tá. E ela continuou andando. E aí, gente, resultado da história, o que aconteceu? Roubaram o celular dela. E ela ficou, poxa, por que eu não me escutei? Por que eu ignorei? E a gente estava tendo essa troca. E ela falou, poxa, eu realmente preciso me escutar mais. Olha só que bacana, né? Ela tá tirando ali. O bacana não foi nada do celular, porque ela ficou sem celular. Se bem que eu achei ótimo, gente. O trabalho dela evoluiu bastante. Ouviu, né, Andréia? Mas é aquela voz que fala, não vai ali. Entra aqui. Volta para casa agora. E a gente não escuta, a gente não faz na hora. Lembra que eu falei que a gente precisa estar disposto? Porque o disposto é tomar uma atitude. E é isso. E às vezes essa atitude é uma coisa tão simples, mas você não está afim naquele momento. E aí sabe-se lá por quais desculpas que a gente dá pra gente não se ouvir e não se escutar. E aí depois, a coisa grande acontece, né? Digamos, a merda acontece, e você acha que foi pega de surpresa. Não, você não foi pega de surpresa. Você foi avisada. Você é que ignorou. Os sinais estavam ali para você. E a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu escutei um sussurro, tira o anel de formatura. Ai, Dani, sério, tá vendo? Tira o anel de formatura. Saí com ele e perdi na rua. Exatamente, gente. Ontem também aconteceu comigo. Eu faço parte da Messiânica e aí eu uso um jorei. Eu uso um Horikari, o jorei é o que a gente aplica. Eu uso um Horikari, que é uma medalha que se chama Luz Divina. E aí eu tirei, e eu tinha ido à praia, e eu esqueci de levar a minha caixinha que eu coloco. A gente tem que ter o cuidado com todas as nossas questões espirituais, é sagrado, né? E aí eu escutei falando, leva a caixinha. Só que eu abstraí ela. Olha como é que o tempo todo a gente está aprendendo. E aí eu abstraí essa informação e fui pra praia e falei, pô, caramba, esqueci a caixinha e tal. Aí eu embrulhei. E nossa, detesto fazer isso. Eu embrulhei num short meu. E aí o que aconteceu, gente? Na hora que eu voltei da praia, fui tomar meu banho. Aí o que foi? Peguei o short, o que aconteceu? Plá! Meu Horikari caiu. Ou seja, eu não estou podendo usar porque eu tenho que fazer novamente a ativação dele. E eu não posso aplicar o jorei, mas eu posso aplicar o reiki. E aí, mas é mais ou menos isso. De novo, gente, isso é um exercício constante, é um exercício diário de atenção ao que a gente escuta. Isso acontece comigo, acontece com você, mas essa live aqui é para a gente começar a despertar, a trazer essa consciência sobre
os sinais que a vida traz pra gente e a gente ignora. Sejam das coisas mais simples, sejam das coisas maiores, né? Quando a gente sente também observar, ser mais observadores de nós mesmos sobre sobre a atual situação que a gente vive. Na minha vida amorosa, eu sinto que está uma porta fechada ou uma porta aberta? Eu sinto que o ciclo já se encerrou ou não? Não, é um ciclo que, poxa, continua aberto, mas eu sinto que a gente precisa fazer movimentos. Bom dia, Vanessa. E eu sinto que eu preciso fazer movimentos. É isso. Cara, se escuta, se você sente que você precisa salvar o teu casamento, se você sente que você precisa salvar o teu emprego, sabe? Sinta, observe o que de fato você está sentindo. Mas só busca sentir também para ver se realmente este é o caminho. É por isso que eu gosto muito de fazer as minhas conexões para que eu possa me purificar, me silenciar para me conectar, para que eu possa escutar. Senão eu vou estar batendo na tecla de algo que já se encerrou. Mas eu tô lá, não. Eu tô sentindo dentro de mim que eu preciso cada vez mais lutar por isso. Lutar até quando? Entendeu? Por isso que a gente precisa muito se escutar. Vou falar uma coisa, ó. Antes, foi em 2020, no início de 2020, eu tive uma intuição entrando... Gente, escuta isso, olha pra você ver. Eu entrando num posto de gasolina que eu ia abastecer, eu só ouvi alguém falando assim, uma voz. Finaliza isso. E aí eu finalizo o quê, né? Finalizo o quê? Só que na minha mente já veio. Era a minha agência. Uma agência que eu tinha sociedade. Já tinha muitos anos, 14 anos. Consolidada, com uma estrutura enorme. Bastante funcionários e tudo mais. E aí me veio essa voz. Mas finalizar o quê? Aí já na hora já veio a agência. Só que existiam sinais antes. Eu já estava estafado. Eu já sentia dentro de mim uma angústia toda vez que eu ia. Eu me sentia passando mal toda vez que eu ia. Desanimada toda extrema. Não tem nada a ver comigo ser assim. E aí e eu já tinha escutado essa voz antes. E eu não escutei de fato para fazer algo. Só que dessa vez, quando eu escutei entrando lá no posto, e eu falei assim, tá, mas pode ser daqui uns 6 meses? Eu mais ou menos comecei a falar com essa voz. Eu só escutei e falei assim, você não tem tempo, finaliza isso. Gente, aquilo ali me pareceu tão certo o que eu estava fazendo, tão certo, que eu peguei imediatamente, liguei para minha ex-sócia e falei, olha, a gente precisa conversar e tal. E ela foi, a gente conversou num lugar que a gente super gostava de conversar. E a gente ali, né, a gente conversou, eu mostrei pra ela o quanto eu tava cansada, fadigada. E aí foi interessante que ela falou assim, Gi, será que a gente não pode fechar daqui 6 meses? Eu falei, então, eu perguntei isso. Ela perguntou pra quem? Eu falei, então, mas eu sei que a resposta foi que a gente não tem esse tempo. Então, o final da história, gente, tive que correr pra fechar isso e realmente, e a voz vinha e falava, tem que ser rápido. A questão é que foi finalizado em 2 semanas. Pensa, gente, uma estrutura, praticamente um prédio ali, com funcionários, fazer rescisão de todo mundo, finalizar tudo. Imagina que loucura. E aí, gente, vocês não sabem. 3 semanas depois, que foi 1 semana depois do que eu já tinha fechado, adivinha o que aconteceu? Entrou a pandemia. Entrou a pandemia, todos os clientes cancelaram todos os trabalhos que tinham com a agência, ou seja, a agência faliu. Então, pensa, se nós tivéssemos ali ainda a estrutura, tivesse que fazer tudo isso no meio da pandemia. Porque na pandemia, para quem era empresário, era um problema grande até fazer uma demissão, né? Era um problema enorme, mas só que como que você ia arcar com as despesas se você não está trabalhando, seus contratos foram fechados? Então pensa, gente, olha só como. E na hora ali eu falei, meu Deus. E aí foi outra história, né? Isso aí já é uma outra caminhada, uma outra jornada que eu fui fazer. Mas quando eu olho para trás, eu falo assim, gente,
tudo que aconteceu comigo foi o melhor que poderia ter acontecido dentro de toda a situação, que não foi fácil, não foi simples, mas ela poderia ser ainda pior. Então, que bom que dessa vez, eu me escutei. Então, eu estou trazendo para vocês vários sinais do quanto a vida, ela mostra para você se você está conectada. Porque se você não está conectada, se você não está buscando ali estar mais na sua paz, e eu estou dizendo, gente, essa conexão não precisa ser grandes movimentos, não. É tentar manter a tua paz, conectada na natureza, fazendo as tuas orações, seja qual for a maneira como você faz, se medita, se você ora, se você reza, se você vai à igreja, se você é uma pessoa que reza sozinha, não importa qual é a forma, se conecta com Deus e pede a Ele, abre os meus canais para que eu possa escutar, porque sério, gente, eu percebo que, nossa, todas as vezes que eu não escutei, deu tão errado, sabe? Que eu percebo que todas as vezes que eu escuto, os caminhos são melhores, que por mais que possa acontecer alguma coisa que não me agradou muito, mas, cara, eu sempre penso que foi o melhor que poderia ter me acontecido dentro de um grande contexto. Então, eu convido vocês a pensarem sobre os sinais. Qual é a área da vida de vocês hoje que você sente que a vida está tentando te mostrar? Seja na sua vida profissional, me sinto perdida, e aí você está perdida, você está insatisfeita, comece a observar a partir de agora quais são os sinais que a vida vem trazendo para você. Sobre a sua saúde, que sinais que a vida tem te mostrado, né? Recentemente eu tive uma entorse no pé direito e assim, o que a vida vem me mostrar? Nenhuma doença, nenhum problema físico, de saúde, seja o que for, vem à toa. É por uma purificação, é algo que está querendo te mostrar. Então essa entorse, ela veio me mostrar assim, ei, calma, devagar um pouco, diminui o ritmo, porque eu sou muito acelerada, gente. Eu tenho muita energia, então eu trabalho com muitas coisas, eu faço muitas coisas e parece, eu sempre estou me trabalhando para realmente aprender a diminuir o ritmo. Isso é uma dificuldade minha, total, e eu estou sempre me trabalhando. Graças a Deus eu aprendi a meditar e a relaxar, né? E a fazer as minhas conexões, os meus trabalhos energéticos, de equilibrar os meus chakras. Não foi à toa não, gente, foi porque realmente eu sou um grande case para mim, entendeu? Justamente por eu ser tão intensa, que eu fui me trabalhar muito, mas não era por ninguém não, era por mim. Muitas questões, muitos trabalhos internos. Nossa, tá uma barulheira, né? Tá vendo? Olha o barulho. Os ruídos, tá vendo como é que nada é por acaso? É pra gente entender esses ruídos. Olha o que eu tô falando sobre sinais. Que é mais sinais sobre esses ruídos que a nossa mente não pra gente observar os sinais que a vida traz pra gente. Né? Olha isso. A vida mais uma vez trazendo um sinal aqui pra gente neste momento. Ai, Gisele é louca, tudo acho que é um sinal. Mais ou menos, gente, mais ou menos. Eu acho que quando você começa a passar por tanta coisa, né? Você começa a observar que não é uma grande loucura. Que quando vem aquela intuição na sua mente, não é por acaso. Se você sente que aquela pessoa ali, aí eu não tô falando de autoconhecimento, tá? Se você sente que aquela pessoa ali não está neste momento te trazendo algo bom, tá? Eu tô falando sobre o que você sente. Observa que sinal que a vida está querendo te mostrar, né? No autoconhecimento eu te diria que aquela pessoa ela está te mostrando um espelho seu, algo seu que está sendo projetado, mas aqui a questão é para a gente observar o que eu sinto quando eu estou com alguém, o que eu sinto quando algo acontece, quais são esses sinais que a vida está tentando me mostrar, sabe? Observa qual área da tua vida hoje você sente que a vida está querendo te mostrar algo. Vocês conseguem parar para pensar? Por exemplo, se você está com algum problema de saúde, o que está acontecendo na tua vida hoje? Eu não estou conseguindo, deixa eu ver, igual quando eu estava, né, na minha entorse ali. Eu não estava conseguindo treinar, era uma coisa que me deixava mal.
Eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar porque eu fico medicada, gente, porque eu sou muito elétrica. Então eu tenho que fazer esse tipo de exercício para gastar toda essa energia. Só que é a vida me mostrando. Vamos ver se você consegue lidar bem sem isso? Como é que você lida sem todas essas ferramentas? Quem é você hoje, com tudo que você já se trabalhou? Quem é você hoje sem isso tudo? Vamos diminuir o ritmo? Vamos dar uma analisada aqui em tudo que você vem fazendo? Você precisa fazer tudo isso? Você precisa fazer isso aqui? Sabe aquilo ali que você está deixando de lado? Será que não é lá que você tem que olhar? Aquele trabalho ali, aquele projeto seu que você deixou na gaveta, será que não é aquilo ali que você precisa retomar e você está dando gás toda hora numa coisa nova? Então, a vida o tempo todo, ela vai trazer sinais para te mostrar. E aí cabe você a entender quais são estes sinais. Seja uma palavra de uma pessoa, seja uma pena, seja outras coisas também que acontecem muito comigo, são insetos, principalmente borboletas, né? Dependendo da cor também significa algo. Então, é aquela esperança, né? Gente, todos eles, assim, minha filha, eles sempre vêm e pousam aqui, ó, justamente na minha tatuagem. Eu acho tão interessante. Até a última vez, agora vai dar nojinho na maioria. Até uma vez no mesmo dia, caiu assim uma joaninha, aí a joaninha ficou. Aí ficou andando aqui e foi embora. Daqui a pouco veio uma formiga enorme. Veio aqui, tudo no mesmo momento, gente. Saiu uma, entrou outra. Parece que elas estavam na fila. Aí entrou a formiguinha e eu tenho um amigo que estava na frente, ele está de prova. E aí ele veio, a formiga, né, grande, foi e tal, andou aqui e foi embora. Daqui a pouco, gente, veio uma lagartixa pequenininha. Aí ela veio, eu só fiquei olhando assim, eu não tenho nervoso, né? E aí ela pegou, sentou aqui, ficou sentadinha aqui, deitadinha. Ficou olhando pra mim, eu falei, gente, né, tem alguém que te olha desse jeito, que nem a lagartixa. E daqui a pouco ela foi embora, mas ela ficou um tempão. E aí, por último, caiu uma folha justamente aqui. Gente, vai me falar que é loucura? Vai me falar que é loucura? Não é, não tem como. Inclusive, até esse meu amigo que estava na minha frente, ele falou assim, e ele desconhece sobre esses temas, né? E a gente nem estava conversando nada sobre isso. E aí ele falou assim, ô Gi, que troço diferente, você é bem diferentinha, né? Que tanta coisa caiu nesse braço seu hoje, passou pelo seu braço. Falei, pois é, menino, a vida é uma loucura. É a vida mandando sinais. Então, vamos observar, né, os sinais, abrir a nossa consciência para aquilo que a gente desconhece, para a gente começar a ver. Toda vez que a gente ignora o que a gente sente, o que a gente escuta, a gente está se abandonando um pouquinho. Então, comece a validar as coisas que você está sentindo, tá? Passei álcool! Olha lá, nervosa já, passei álcool. Batatinha, tá tudo certo. Bom, façam aí, gente, esse exercício, né, de você analisar na sua vida, fica esse tema na sua cabeça sobre esses sinais, sobre qual é o sinal que a vida hoje vem tentando te mostrar, sabe? Tá batendo na tecla, tipo assim, caramba, a gente já falou aqui, a vida, eu cismo que às vezes é um estagiário, que sabe? É bem engraçadão, assim, aí ele fala assim, gente, agora chega, essa pessoa que eu já dei sinais demais, agora eu vou pegar pesado com ela. Aí ele vem dar uma cacetada, né, na gente, porque a gente não tá prestando nos pequenos sinais. E aí, é como dizem, quando não é no amor, é na dor. Isso que a gente precisa buscar, né, não aprender só na dor. Aprender com os sinais, aprender com as histórias dos outros, refletir sobre as nossas histórias, trabalhar as nossas histórias, né, para que a gente possa realmente não esperar que algo tão ruim aconteça para que a gente mude. Eu digo isso até por experiência própria, né? Após tantos sonhos, insights que me acometeram e eu não observava e eu, digamos, eu passava, né, pelo pior. Ai, gente, meu helicóptero chegou, vou embora. Isso é um sinal, hein, sinal, Olha só, é o sinal de que eu preciso ir embora. Mas antes disso, deixa eu contar uma outra coisa também pra vocês. Gente, tá um calor, né?
Vou contar uma outra história pra vocês. Isso aí, olha só isso. Eu tive um sonho, eu fui pra Paraty uma vez, fui de carro e tal, e aí no dia anterior eu tive um sonho. Aliás, eu já estava lá e tive um sonho de que o meu carro derrapava. Tava chovendo muito e derrapava, beleza. Aí no outro dia eu já acordei cedo, falei, vambora, bora todo mundo. Tive um sonho horroroso e não sei o que, e aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí o resultado da história, gente, eu falei assim, eu não quero ir à noite. O resultado da história, fui dar carona para mais pessoas, fiquei lá esperando, não me ouvi por completo. E aí, o que aconteceu, gente? Eu só sei que a única coisa que eu lembro é que eu estava dirigindo, começou a chover pra caramba, eu só vi um clarão pelo retrovisor e eu só gritei assim, meu Deus! Pô! Um ônibus perdeu o controle, gente, bateu atrás do meu carro. Eu sei que o meu carro, ele fez assim, ó, pá, e ele foi pra frente e eu comecei a segurar o carro e eu já tinha lido sobre a aquaplanagem, que eu não poderia frear, não sei nem como é que eu lembrei disso tudo, e só continuei assim, ó, pro carro não bater, no carro que estava vindo sentido ao contrário, e eu fiquei, ai meu Deus, que sufoco! Tipo assim, o que tá acontecendo, né? Até o carro parar. Ele parou em frente à polícia rodoviária. Olha só. Gente, na hora que eu dei por mim, eu senti uma dor tão grande aqui, parecia que tinha fincado um ferro por trás. Eu fiquei até com medo de olhar, porque eu falei, não, esquece, agora tô indo mesmo, né? Ou seja, gente, na hora que eu fui ver, não tinha nada aqui. O vidro todo da frente saiu. Eu saí do carro. No que eu saí do carro, eu tive uma visão que estava ali o meu amigo do lado, assim. Os de trás também assim. Eu tirei o meu amigo. Eu entrei dentro do carro lá. Abri assim mais espaço para as duas que estavam entrando, que estavam lá atrás. Eu não poderia mexer nelas porque elas estavam muito, sério, gente. Tava um problema. Só que a ambulância chegou rápido e tal. E sabe quando você está naquela situação e você não entende nada? Então, é sobre isso. Mais uma vez, a vida me deu um sinal, a vida mostrou pra mim que não era pra ir por ali, que era pra ter ido embora e eu não fiz. Então, os meus sinais, eu tenho inúmeros. Então, eu já contei umas 3 histórias aí de vida, né? E tem outras, mas aí senão eu vou passar muito do horário. Mas então, gente, presta atenção no que a vida tá tentando mostrar pra vocês, pra vocês não precisarem aprender na dor. A vida, ao meu ver, ela sempre apresenta sinais antes. Ela apresenta, é igual a nossa saúde, né? A gente vai sentindo que está estafada, só que a gente não vai dando ideia para isso. A gente acha que dorme e que passa, mas você não está prestando atenção no que o teu corpo está gritando. E você vai indo, você vai se deixando, como isso já aconteceu comigo. Por isso que hoje eu valorizo muito a minha saúde, valorizo muito e cuido muito da minha saúde por isso. Então o meu corpo, quando ele começa a gritar muito por algo, eu já falo, preciso olhar com mais atenção. Então observem todas as áreas da vida de vocês, o que a vida está tentando te mostrar. Porque justamente ali é o ponto de virada. Você talvez não precise passar por algo pior para poder aprender. Então vamos aprender um pouquinho, né, com a vida, abrindo a nossa mente para aquilo que ela vem trazer para a gente, tá? É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que é um assunto tão legal, sabe? Eu gosto muito sobre sinais, eu adoraria ficar falando aqui várias coisas, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Não, é isso. É a gente começar a confiar mais no que a gente sente, não se achar louca. Eu devo estar maluca, tô ouvindo vozes. Para de achar que você é louca, você pode até ser, né? Eu acho que todo mundo é um pouquinho, de verdade. Olhando bem de pertinho, eu acho que ninguém é normal. E aí eu mesma, eu me acho totalmente assim. Então, é começar a observar, sabe? E se for loucura a gente se escutar e dando certo, pô, tá perfeito, né? Então, vamos trazer essa consciência hoje pra gente, da gente se escutar, entender o que a vida tá tentando mostrar. A gente não precisa aprender somente na dor. Vamos começar a buscar um pouco mais de leveza, né? Entender os sinais que a vida tá trazendo. E se alguém receber aí penas e tal, me marca. Me marca, gente.
Tomara que vocês recebam peninhas. Eu sinto uma coisa tão boa quando eu sinto as minhas peninhas, que às vezes, eu acho tão bonitinho, gente. Às vezes eu falo assim, nossa, eu tô sentindo uma falta de receber minhas peninhas. Aí daqui a pouco aparece lá em cima do meu carro, sabe? De frente pro motorista, assim, ó. Eu acho tão bonitinho. Aí eu, ai, que fofo. Mas é isso. E eu levo com muita leveza tudo isso que me acontece, tá? Meus amores, quero agradecer imensamente aí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Me sinto muito feliz de ter retomado o trabalho. A semana passada a gente não teve devido ao carnaval. Se cuidem, cuidem da energia de vocês. A energia está bem densa. Essa semana, fevereiro tem sido um mês de muito... Vai virar assim. Esse mês de fevereiro tem tido energias muito intensas. Então, aconselho vocês, se conectem com a natureza. É o melhor lugar para a gente poder, sabe, se escutar, se conectar, se revitalizar, trazer energia boa para a gente aguentar, né, ser essa paz no caos. Então, banhos de mar, banho de cachoeira, olhar as estrelas, pega um pouquinho de sol, pezinho na grama, pezinho na areia, pezinho na água, banhos de ervas, cristais. Então, trabalhos, né, caso também alguém queira também fazer um atendimento exclusivo comigo para elevar a energia, se conectar, né, fazer o alinhamento dos chakras. Então, me manda um direct. Deixa eu mostrar aqui para vocês hoje como é que tá aqui, ó. Ó, tá vendo, gente? Ó, aqui, e hoje nós fizemos a elevação de frequência. Então, eu quero muito agradecer a vocês. Se fez sentido para você, indica para outras pessoas, tá, esse trabalho, porque na verdade acho que a gente, quando está na corrente do bem, a gente não pode ter essa informação só pra gente. Uma abelha. Uma informação só pra gente, né? Eu estou muito no movimento de expandir, de levar o que realmente eu passo, as minhas experiências, não como uma questão de certo ou errado, mas sim o que está funcionando para mim, o que eu venho aprendendo, né? É um exercício diário sobre essa questão também dos sinais, então a gente se atentar a tudo isso, tá? Espero que vocês tenham uma semana incrível. Cuidem-se, e sexta-feira tem uma live, tá bom, gente? Mas o Mercúrio retrógrado, ele entra aí na quinta-feira, tá bom? Então é um movimento de sentir. Mercúrio retrógrado não é ruim não, ele é bom. Ele faz com que a gente comece a escutar os nossos barulhos internos, pra gente poder realmente se livrar deles, tá bom? É isso. Gente, tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Ó, um grande beijo para todo mundo. Uma semana excelente, maravilhosa, viu? Grande beijo. Tchau.